Eu começo onde a falta costuma se esconder. No olhar que calcula o fim do mês, no corpo que pesa quando chega a conta, na sensação silenciosa de que você trabalha, se dedica, faz o possível, e ainda assim a abundância parece sempre a um passo de distância. Eu reconheço esse ruído, e não se trata de culpa, falha moral ou destino ingrato. É um desalinhamento sutil entre o que seu coração pede para viver e o que a sua assinatura vibracional consegue sustentar sem se trair. Quando essa distância se instala, a vida perde cor, as oportunidades passam por perto sem pousar, e o pensamento roda em círculos como quem procura uma porta sem maçaneta. No fundo, a abundância não é só números, é um estado de coerência. A realidade que você toca emerge de um campo de possibilidades, se adensa quando a correspondência entre missão interna e cenário externo. Na minha linguagem, é colapso da função de onda guiado pelo estado que você mantém ao longo do dia. Intenção, emoção, memória e corpo emitindo uma frequência que o campo lê com precisão. Quando ressonância é harmônica, o caminho se torna mais suave e previsível. Quando a dissonância, o túnel de realidade se estreita e você repete velhos roteiros de esforço sem frutos. Não é castigo, é correspondência. Se eu observo com calma, vejo onde a energia se perde. Ansiedade silenciosa tentando controlar o futuro, autossabotagem que sussurra não é para mim. Espiritualidade performática que fala bonito, mas não sustenta a prática. Esses movimentos criam ruído, contraem o corpo, encurtam a respiração e blindam a percepção para sinais que já estavam disponíveis. Soltar, aqui, não é largar a vida, é tirar o pé do freio invisível que você mesmo aciona quando tenta forçar o tempo. Ao soltar, a tensão se abre, o sistema nervoso encontra chão e o matching vibracional com o seu melhor possível começa a acontecer de forma discreta, porém consistente. Abundância, então, deixa de ser apenas um desejo e passa a ser consequência de um estado. O todo, que não negocia com pressa, responde com sincronicidades quando a sua emissão fica limpa o suficiente para receber sem culpa e oferecer sem medo. É por isso que a técnica espiritual que ensino não depende de euforia, mas de precisão. Afinar a nota interna até que a realidade reconheça a mensagem e devolva, no tempo certo, o que você já pode sustentar. E quando essa nota aparece, simples, clara, repetível, a conversa com o campo muda de tom e o que parecia longe se aproxima com naturalidade, como se sempre tivesse estado ali, esperando a sua coerência. Eu aprendi a ler a abundância não como um prêmio que chega quando me torno perfeito, mas como um fluxo que responde ao estado que sustento. O universo é um campo vivo de potenciais que observa minha assinatura vibracional e devolve caminho mais suave para o meu momento. Quando minha emissão é coerente, o fluxo encontra passagem. Quando minha emissão está contaminada por medo crônico, urgência e autossabotagem, o fluxo encontra barreiras invisíveis e se dispersa. Não há castigo. Há correspondência. A realidade conversa com o que está estável em mim, não apenas com o que eu digo em voz alta. A abundância é, antes de tudo, um estado interno que se traduz em escolhas, postura, respiração e narrativa. O corpo é o primeiro mensageiro desse estado. Se a minha respiração é curta, a mandíbula está tensa e o peito permanece em defesa, eu vibro escassez mesmo quando afirmo o contrário. O sistema nervoso lê ameaça e fecha janelas de percepção, o que estreita meu túnel de realidade. Eu passo a enxergar menos rotas, a ouvir menos convites, a sentir menos confiança para receber. Quando eu devolvo o percurso à respiração, desço os ombros 1 milímetro e reconheço a emoção sem mascarar, o corpo sinaliza segurança, a atenção se abre e o campo responde com sincronicidades discretas que se repetem. O universo não precisa gritar quando eu estou disposto a escutar. No plano energético, tudo em mim comunica. Cada pensamento recorrente, cada silêncio, cada microgesto compõe a minha assinatura vibracional. Essa assinatura funciona como um diapasão que dá a nota de referência para o colapso da função de onda. Onde há coerência, o colapso acompanha. Onde há ruído, o colapso réplica a defesa. Por isso eu não busco abundância apenas em números. Eu busco coerência entre intenção, emoção e ação. Quando essa tríade se encontra, eu entro em ressonância harmônica com experiências compatíveis e a vida devolve oportunidades que antes passavam despercebidas a 2 passos de mim. Há um aspecto amoroso nessa mecânica que poucos percebem. A realidade busca sempre o meu melhor possível de agora. Às vezes ela oferece um movimento direto, como uma parceria,
um trabalho, um encontro. Outras vezes ela oferece uma correção amorosa, afastando algo que eu desejava para preservar a minha integridade, ou atrasando o resultado para que eu ganhe musculatura emocional e possa sustentar o próximo nível sem me quebrar. Quando eu leio esses ajustes como cuidado e não como rejeição, eu preservo a confiança e mantenho a frequência estável. Confiança estável é solo fértil para a abundância. No cotidiano, a abundância se prova em pequenos atos de precisão. Eu escolho palavras simples que não traem a minha verdade. Eu concluo que começo com a melhor qualidade que consigo entregar hoje. Eu cuido da medida entre dar e receber, não por cálculo, mas por higiene vibracional. Quando dou, eu dou inteiro. Quando recebo, eu recebo inteiro. Esses gestos organizam o meu campo. O universo reconhece integridade e responde com caminhos proporcionais à minha capacidade de sustentar. Não se trata de merecer por tamanho de esforço, mas de sintonizar por qualidade de presença. Soltar é a ponte entre o estado interno e a resposta do campo. Quando eu solto, eu retiro o excesso que contrai. Eu paro de tentar costurar o futuro com fios de ansiedade e volto ao presente, que é o único lugar onde a assinatura vibracional pode ser ajustada. Soltar não é passividade. É escolher agir a partir de um centro tranquilo em vez de reagir a partir de um centro em pânico. O resultado é nítido. Com menos ruído, a percepção capta sinais fracos que antes eram ignorados. Eu noto o e-mail que importa no meio de dezenas. Eu percebo a frase que abre uma conversa. Eu reconheço a pessoa que ecoa o meu propósito. O que parecia acaso vira diálogo. Também observo o papel dos arquétipos que operam silenciosamente na base do meu comportamento. Seu hábito, o arquétipo da escassez. Vou interpretar a vida como disputa e defender território. Se hábito, o arquétipo do cuidado, vou interpretar a vida como campo de cooperação e abrir portas. Arquétipos não são fantasias. São matrizes de comportamento que organizam a minha leitura do real. Quando eu trago esses padrões à consciência e escolho conscientemente que quero fortalecer, minha emissão muda. E quando a emissão muda, a realidade negocia comigo outro tipo de desfecho. Há quem me pergunte onde entra a prática espiritual em tudo isso. Eu respondo com sobriedade. Entra no treino diário da presença. Entra no modo como eu me relaciono com o todo. Entra quando eu estudo com afinco, trabalho com ética, ajudo quem possa e mantenho o coração honesto sobre as minhas sombras. Entra quando eu paro de usar a espiritualidade como adorno e passo a usá-la como engenharia vibracional aplicada ao cotidiano. A partir daí, co-criar a abundância deixa de ser um esforço mental e passa a ser correspondência espontânea. Eu emito com nitidez. O campo devolve com precisão. Eu sustento com constância. O fluxo se estabiliza. A mente gosta de pensar que abundância exige um grande gesto. Na maior parte das vezes, ela nasce de microajustes que se acumulam. A pausa antes de responder que evita um conflito desnecessário. A revisão atenta de um trabalho que protege a minha reputação vibracional. O sim dado com alegria e o não dito com respeito. Esses microajustes treinam o meu campo para sustentar níveis mais altos de circulação sem perder integridade. E quando a integridade se torna o padrão, o universo confia em mim com recursos maiores porque sabe que eu farei circular com sabedoria. Quando algo não chega no ritmo que eu gostaria, eu recorro a uma pergunta que me devolve eixo. O que precisa amadurecer em mim para que eu sustente o que peço sem me perder? Essa pergunta limpa o olhar. Talvez eu precise fortalecer limites para não confundir generosidade com esgotamento. Talvez eu precise aprender a receber sem culpa para não boicotar oportunidades. Talvez eu precise concluir capítulos abertos para que novas portas se sintam autorizadas a abrir. Essa honestidade envia ao campo uma mensagem clara. Estou pronto para crescer com responsabilidade. No fundo, o universo traz abundância quando eu me torno um bom recipiente para ela. Um recipiente que não vaza por culpa, que não endurece por medo, que não acelera por ansiedade. Um recipiente que respira, que aprende, que escolhe com nitidez, que honra o que recebe fazendo circular onde precisa circular. É isso que transforma a abundância de promessa em prática. O fluxo deixa de ser evento raro e vira paisagem estável que se renova todos os dias. Há um ponto de linguagem e presença que amarra tudo isso com delicadeza. Uma nota de referência que alinha os meus instrumentos internos, se ajuda a manter o corpo coerente enquanto a mente aprende a confiar.
Quando essa nota soa, a orquestra da minha vida encontra o mesmo tom, e o campo entende a mensagem sem ruído. É a partir dessa nota que o próximo passo se torna natural, sem esforço desnecessário e sem pressa. É nessa vibração que a técnica espiritual ganha forma concreta e a abundância encontra uma casa onde pode permanecer. Eu aprendi que o ego é uma blindagem útil para a sobrevivência, mas desastroso quando se torna piloto automático. Ele compara, teme, tenta controlar, conquista para provar valor e resiste ao novo. Nesse estado, a mente fica presa na caixinha materialista e não enxerga o conjunto maior. O resultado é simples. O canal com o todo se estreita porque a centelha precisa de liberdade, entrega, confiança e silêncio para se expressar. Quando o ego governa, o fluxo se interrompe e a criatividade murcha. Quando eu solto de verdade, a criatividade volta a correr como um rio e as soluções aparecem com naturalidade. O ego tem medo da liberdade e da perda de controle. Por isso inventa justificativas para permanecer no conhecido, mesmo quando o conhecido já não serve. É a imagem da gaiola com a porta aberta. A alma quer voar. O ego diz que é perigoso. Esse medo sabota a alegria profunda, que é a frequência que reorganiza a realidade e mantém o fluxo em movimento. Fora da caixinha existe uma alegria e uma paz que os sentidos comuns mal compreendem, e o acesso acontece por permissão. O todo não força. Ele convida. Quando eu permito, o campo responde. A prosperidade de fronteira começa quando eu quebro a caixinha e elevo o padrão vibracional. Não basta a inteligência técnica. É preciso transcender o ego e aprender de novo como principiante. Isso amplia a mente e vibração e me recoloca em ressonância com a realidade última. Há um ponto delicado nessa virada. A sombra. Aquilo que eu rejeito em mim atua por baixo do discurso e sabota a emissão. Reprimir a sombra bloqueia a energia da centelha, diminui a alegria e, por consequência, trava a abundância e a inspiração. Quando eu encaro e integro essas partes com honestidade e compaixão, a informação volta a fluir e a intuição abre passagem. A intuição é o rádio sempre ligado da centelha. Ela transmite ideias, sensações e direções, mas só a mente silenciosa consegue sintonizar. O ego, com seu ruído e crenças, abafa o sinal. Quando eu pacifico o sistema, as ideias corretas chegam, as sincronicidades reaparecem e a criatividade retorna ao posto de guia. Alegria verdadeira não é euforia passageira. É estado interno estável que nasce da união com a centelha e do alinhamento com o todo. Sem alegria, nada se sustenta. Com alegria, soluções e caminhos se aproximam e a manifestação ganha precisão. Essa alegria eleva a frequência, expande consciência e serve como combustível para empreender, intuir e criar com menos atrito. Permitir é a chave silenciosa. Não se trata de frases feitas. É um sim vibracional que dissolve a rigidez do ego e autoriza o fluxo do todo a atravessar. Quando esse sim acontece, a alegria brota, a percepção se amplia e o corpo reconhece segurança. A partir daí, o que era esforço vira correspondência. Se eu precisasse resumir o movimento: menos resistência, mais presença, menos controle, mais permissão. Quando a mente aceita pensar além do visível e o coração da passagem, o ego perde rigidez, a centelha assume e a mente volta ao seu tamanho real. Ilimitada, amorosa, criadora. Nesse terreno, um pequeno recurso de linguagem e presença atua como nota de referência e alinha os instrumentos internos para o passo que vem em seguida. Eu fecho este arco trazendo a abundância para onde ela sempre começa. Dentro. Quando o corpo respira com percurso, a mente desacelera e o coração recupera a confiança. O campo entende mensagens sem ruído. A realidade não precisa me convencer à força. Ela responde ao que eu consigo sustentar com honestidade. Se a minha emissão está limpa, os desvios diminuem e o fluxo encontra passagem. Se ainda há contração, o universo me oferece correções amorosas que ajustam o passo até que eu possa avançar sem me quebrar. Essa leitura preserva a alegria serena que mantém a frequência estável e convida oportunidades com naturalidade. Integração é transformar conceito em gesto. Eu encerro ciclos que consomem energia, devolvo ritmo à respiração nas conversas difíceis, escolho palavras simples e não traem que é verdadeiro, ou o que recebo fazendo circular com sabedoria. Eu cuido do que entrego e do modo como entrego, porque qualidade também é frequência. Retiro o excesso de controle,
Reconheço a emoção antes que ela comande o movimento. Alinho a intenção com o meu melhor possível de agora e ajo a partir desse centro tranquilo. Nessa base, sincronicidades discretas se tornam frequentes e a criatividade volta a liderar escolhas com suavidade. O ego ainda tenta voltar com pressa e comparação, mas eu recoloco no tamanho certo sempre que lembro da nota de referência que me organiza por dentro. Essa nota me devolve presença, clareza e gentileza na ação. O todo então costura o que eu não alcanço e eu coopero com constância. A abundância deixa de ser um pico raro e vira paisagem estável, nutrida por pequenos atos de precisão que se repetem todos os dias. Falta apenas reunir estes pontos em poucos traços, claros o suficiente para permanecer firmes quando a antiga programação tentar reassumir o comando. É nesse silêncio que a verdade se alinha e o próximo passo aparece com a luz certa. Eu encerro esta jornada trazendo a abundância para o lugar onde ela sempre nasce. Dentro. O universo é um campo vivo que responde ao que eu sustento com constância. Quando regulo o corpo, reconheço a emoção com honestidade, alinho a intenção ao meu melhor possível e ajo com ética. O ruído baixa e a passagem se abre. A realidade deixa de me corrigir com choques e começa a me educar com sinais. Conversas mudam de temperatura. Decisões ganham serenidade, oportunidades perdem o disfarce de acaso. Eu não empurro a vida. Eu sintonizo. O colapso da função de onda acompanha a coerência que eu fui capaz de manter no cotidiano e o todo costura, o que está além do meu alcance com precisão amorosa. A técnica espiritual que ensino é simples e exigente. Eu observo a respiração até sentir o corpo devolver percurso. Eu retorno à nota de referência que alinha meus instrumentos internos. Eu escolho palavras que não traem a verdade que o coração indica. Eu fecho ciclos abertos que consomem energia e libero espaço para o novo pousar. Eu treino a medida entre dar e receber para que o fluxo circule sem culpa e sem rigidez. Eu integro a sombra para que ela não sabote a emissão por baixo do discurso. Eu reconheço quando o ego quer controlar e o recoloco no tamanho certo. E, principalmente, eu solto o excesso que contrai. Soltar aqui não é inércia, é confiança lúcida. É permitir que a inteligência do todo faça a sua parte enquanto eu faço a minha, com presença, gentileza e firmeza. Abundância é a consequência natural de um estado em paz com o próprio caminho. O universo busca sempre o meu melhor de agora. Às vezes empurra uma porta, outras vezes fecha uma janela para me poupar de um custo maior. Quando eu leio esses movimentos como cuidado, preservo a alegria serena que mantém a frequência estável. Alegria não é euforia. É um silêncio bom que nutre a criatividade e devolve coragem para sustentar o que é verdadeiro. Deste lugar, a cocriação deixa de ser conceito e vira prática. Eu emito limpo. A vida devolve preciso. Eu sustento com constância. O fluxo se estabiliza. Se esta conversa lhe trouxe clareza, acolha este convite com carinho. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para que esta mensagem alcance quem precisa. Escreva nos comentários qual pequeno ajuste de estado você escolhe praticar hoje e onde sente que pode soltar 1 milímetro para abrir passagem. Eu leio com atenção e caminho com você. E, se quiser aprofundar, assista aos outros vídeos do canal onde aproximo estes princípios do dia a dia. Exploro a relação entre livre-arbítrio, karma e dharma. Mostro como regular a emoção sem perder sensibilidade e como fortalecer a assinatura vibracional que sustenta a prosperidade com paz. Seguimos afinando a mesma nota até que o real, por correspondência, responda com a música certa.